Quando o Plano Real foi lançado, o senhor que é professor de História, eu sou professor de Português, simpatizante de História, costumo me informar dos assuntos antes de tratar deles, né, para não estar jogando aí simplesmente palavras ao vento. É verdade, o Plano Real, quando foi lançado, o então ministro Fernando Henrique Cardoso tinha se descompatibilizado do cargo para concorrer à eleição presidencial, mas quem o preparou, quem o idealizou no governo Itamar Franco foi Fernando Henrique, né? Sabemos disso. Outra coisa bastante importante, o senhor fala de ideologia. Nós temos um país, nós temos uma nação em que temos mais de 30 partidos. Isso é um problema sério. Não existe partido que defenda uma ideologia muito clara, né? O cidadão, a cidadã, né? O agricultor, o estudante, o profissional liberal, o advogado, o professor, ele não está muito preocupado, né, no nosso Brasil em ideologias partidárias, não. Ele quer saber da pessoa física e não da pessoa jurídica. Ele vota no candidato que se agrada, né? Se agrada aí, lógico, por N fatores, por pensar de uma maneira, por dizer que vai agir de uma forma, por proceder de uma determinada maneira ou forma, certo? É isso que acontece, a diferenciação no nosso país dessa questão de pessoa física, pessoa jurídica. Nós não votamos em partidos, nós votamos em pessoas, né? Votamos em pessoas. É altamente importante que a gente considere, né, não somente o meio, né, o partido no qual o candidato está inserido, né? A gente considere as rotinas e o que aconteceu no governo desse candidato, dessa pessoa que está pleiteando uma vaga, né? Não creio que seja correto dizer de que o palanque adversário, o palanque que nós defendemos, joga ideias ou joga frases na mídia, não. Quem faz isso é o palanque governista, dizendo, por exemplo, de que se a presidente não for Dilma Rousseff, vai acabar com Bolsa Família, né? Isso foi um argumento que foi lançado ainda no primeiro turno, lançaram isso contra Marina Silva, né? Hoje esse mesmo palanque continua repetindo isso nas redes sociais. A gente observa, a gente escuta isso. Então não somos nós que estamos lançando essas situações, não. Muitas vezes o que é que acontece? A gente se defende, né? Se defende dessas inverdades que são jogadas na mídia, né? Com o intuito, sim, de ludibriar aquele eleitor, aquela eleitora que ainda não tomou sua decisão, né? Esses debates, essas conversas servem para aquelas pessoas que estão em dúvida, né? Quem já tem sua opinião formada, nós respeitamos, evidentemente, isso é a democracia. Respeitamos aquele que vota em Dilma Rousseff, respeitamos aquele que vota em Aécio Neves. Entretanto, aquele que nos escuta e que possui dúvidas, né, deve sim tomar ciência de tudo isso que acontece, seja a nível nacional, seja a nível estadual ou a nível municipal, né?